Olá, boa tarde a todos e a todas. Antes de começar, eu quero fazer só um disclaimer para aqueles que estavam na UFES e não sabiam que eu teria essa apresentação hoje, então eu tenho que avisar, não tenho novidades, tá, Cleiton? Para a Juliana, que tinha consciência, muito obrigada pelo companheirismo. Na verdade, esse artigo ele é resultado do ensaio 1 da tese, que analisou os efeitos da implantação do sistema metroviário sobre os crimes de assalto a ônibus em Salvador. E aí, pessoal, de uma maneira geral, quando a gente fala de estrutura urbana, é muito importante que a gente compreenda que a estrutura urbana ela é formada pelos mais diferentes aspectos. A gente tem que considerar educação, renda, classe social, acessibilidade, como é que essas pessoas adentram os centros urbanos, religião, dentre muitos outros fatores que precisam ser conhecidos quando a gente propõe uma política pública. Então, se eu estou falando de uma política pública de segurança, eu não posso desconsiderar esses fatores, muito menos deixar de dialogar com outros setores. Aqui a gente traz uma figura, só para vocês terem uma noção, do comportamento da taxa de assalto a ônibus na cidade de Salvador em relação aos demais crimes que são analisados pela Secretaria de Segurança Pública. Aqui a gente tem a nossa área de estudo, que são na verdade, Salvador tem 163 bairros. A gente analisou 158, porque desses 163, 3 são ilhas e 2 são bairros administrativos, portanto, a gente não teria informação no nível per capita. Aqui também a gente mostra o total de assalto a ônibus, então é só uma figura para reforçar. Aqui a gente tem os grupos controle e tratado. O grupo controle é aquele grupo que não recebeu as linhas metroviárias e o grupo tratado são os bairros pelos quais a linha metroviária perpassa. As linhas, na verdade. Aqui a gente fez alguns mapas temáticos só para vocês terem uma percepção de como se comporta esse crime na cidade de Salvador, como se comportou no período 12 a 18. Então, a gente consegue ter uma noção de como era esse comportamento antes da implementação do metrô em 2014, que começou em fase de testes, e como que ele foi acontecendo à medida que as linhas foram sendo implementadas. E aí, de uma maneira geral, o que a gente observa é o seguinte, que esse crime ele acontece em maior proporção nos bairros comerciais, como é o caso de Porto Seco, Pirajá, não é isso? Eu falei ontem, eu esqueço, eu confundo com Granjas Rurais. Mas Porto Seco, Pirajá foi o que registrou o maior número. Granjas Rurais, bairros comerciais e aqueles que ficam ali próximos da Avenida Paralela. Aqui a gente tem o problema, hipótese e objetivo, então a gente quis entender de que maneira a operação da entrada da primeira linha de metrô na cidade de Salvador afetou os crimes de assalto a ônibus, e a gente pressupôs que a implantação de uma linha metroviária pudesse, e nos bairros ali no seu entorno, da Paralela especialmente, pudesse ocasionar alterações na decisão dos criminosos. Então a gente fez essa análise, utilizando, para tanto, o método de avaliação de impacto. Isso aqui não interessa. Deixa eu voltar. Em relação às contribuições, a gente observou que na literatura internacional não foi encontrado até aquela data nenhum estudo que utilizasse o método diferenças e indiferenças espacial com escalonamento para avaliar o efeito de uma linha metroviária sobre crimes de assalto a ônibus. E na literatura nacional, esse foi o primeiro estudo que utilizou o método. E, então, assim, além do ineditismo do método, não há estudos que façam essa avaliação no nível intraurbano. Aqui eu vou pular, porque eu não vou ter tempo para detalhar isso. E aqui as etapas da nossa pesquisa. Primeiro, a gente tratou a base de dados. Na sequência, a gente definiu quais eram os bairros que recebiam a linha metroviária, ou seja, os bairros tratados. Fizemos o teste de diferenças de média para ver se os bairros eles eram comparáveis entre si. Na sequência, a gente rodou o modelo de diferenças e indiferenças convencional com escalonamento. E aí, quando a gente diz escalonamento, significa que os bairros receberam a política em diferentes períodos de tempo. Depois de obter o resultado do modelo convencional,
a gente então precisou fazer um teste de autocorrelação espacial nos resíduos da regressão, porque eu não podia dizer que a política que foi implementada no bairro não tenha afetado o outro. Depois a gente identificou quais tinham dependência e aí, de fato, a gente rodou o modelo. É aqui. Aqui a gente tem as variáveis que a gente utilizou no modelo econométrico. São variáveis do censo e a variável de crime. E o que a gente observa é que é uma variação muito grande no comportamento de crimes, especialmente nos bairros comerciais e naqueles que estão no entorno da Avenida Paralela. Por isso, essa discrepância em relação ao desvio padrão. Pronto. Aqui, a gente tem, então, os resultados das estimações com o modelo DID convencional, tanto por MQO quanto por efeitos fixos. E aí, o problema que a gente tem quando a gente roda com o modelo de efeitos fixos é que a gente não consegue analisar as variáveis que são fixas no tempo. E aí, até uma fragilidade da pesquisa, eu diria, porque a gente utiliza os dados do censo IBGE. Ou seja, a gente analisa a pesquisa de 2012 a 2018. Os dados do IBGE são de 2010. Quando a gente roda por efeitos fixos, a gente não consegue manter essas variáveis. Então, assim, fica extremamente limitado e a gente conseguiu utilizar somente a variável densidade populacional, que foi uma variável que a gente conseguiu calcular para todos os períodos. Mas, assim, esse não é o resultado que nos interessa. O que nos interessa está no próximo slide. Não, eu tô apontando para o lugar errado, né? Alguém pode ficar, por favor? Ou então passa. Agora foi, muito obrigada. Então, aqui tem os resultados que de fato nos interessam. Por quê? Eu considerei que existe um efeito espraiamento. O que acontece no bairro vai afetar o bairro vizinho. Por isso que a gente fez o teste de correlação espacial. Quando a gente considera isso... Eu não estou mexendo, não. Eu quero o anterior, por favor. Quando a gente considera isso, a gente observa o seguinte, que o efeito direto ele é positivo e significativo, que o efeito indireto ele é negativo e significativo, e que o efeito total ele é negativo. Estes resultados sugerem que a implantação da linha metroviária ela teve o efeito de reduzir os crimes de assalto a ônibus. No entanto, nessa figura a gente tem um pequeno problema, porque a gente está considerando as variáveis do censo que são fixas ao longo do tempo. Então, este não é o nosso modelo preferível. Quando a gente vai para o próximo slide, que é o modelo que a gente exclui as variáveis do censo, isso, perfeito. A gente observa o seguinte, que o comportamento ele é muito similar. Aqui a gente colocou somente a variável densidade populacional, e aí a gente observa o seguinte, que o efeito direto ele é positivo e significativo, ou seja, ele está nos comunicando que a implantação da linha metroviária teve o efeito de aumentar crimes nos bairros por onde o metrô passa. O efeito indireto ele é negativo, ele está dizendo que os bairros que são vizinhos aos bairros que receberam a linha metroviária, eles tiveram redução de crimes de assalto a ônibus, e aí a nossa principal suposição é a de quê? Com a implantação da linha metroviária, houve uma mudança nas linhas de transporte de ônibus. Então, houve uma redução de ônibus nesses bairros. Consequentemente, se houve redução de linhas de ônibus, houve uma redução do público-alvo. Logo, essas pessoas precisaram se deslocar para as estações de metrô por conta do efeito de integração. Foi isso que a gente supôs a partir desse resultado. Mas, quando a gente observa o efeito total, a gente vê que não tem nenhuma significância estatística. Logo, a gente interpreta que a implantação da linha metroviária ela não teve nenhum efeito sobre os crimes de assalto a ônibus. E aqui uma ressalva que a gente sempre faz, que é muito importante, quando eu falo teve efeito sobre crimes de assalto a ônibus, não é a linha metroviária per se. Nós estamos dizendo que a implantação de uma linha metroviária, ela afeta a estrutura urbana e são as mudanças na infraestrutura urbana que fazem essa diferença. Então, as nossas considerações finais são de que os crimes de assalto a ônibus, eles possuem conexão com os aspectos sociais dos bairros.
Acontece em maior proporção nos bairros comerciais e nas grandes avenidas, nos bairros mais pobres, porque a população depende mais do transporte, e que sugere uma necessidade de políticas que garantam maior segurança pública nas áreas que são beneficiadas pelo sistema. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Excelente apresentação. Nós temos agora tempo para perguntas. Fazer um bloco aí de 3 perguntas. Então, Fernanda, parabenizar você pelo trabalho que você fez, o esforço. A gente sabe que lida com métodos quantitativos. O esforço que se tem para parear as informações, né? Às vezes está trabalhando com uma informação que ela está defasada porque não tem outra, né? A gente sabe que quem trabalha com dado do censo, o último dado é o microdado de 2010, né? E a gente está olhando para temas de hoje, né? Por exemplo, segurança pública é um tema de hoje, né? Então, assim, eu gostaria de saber se você já está pensando em fazer um trabalho, assim, com os dados mais pareados, né? Porque daqui a pouco vai sair o microdados de 2022, e aí dá para fazer um trabalho mais robusto, né? Porque agora você vai ter informações de 22 com informação de 22, né? Aí eu creio que do ponto de vista do exercício, não tem problema nenhum. O exercício é esse. Mas do ponto de vista da robustez dos resultados, né? Possa ser que haja uma mudança, né? Porque a estrutura econômica e urbana da cidade em 10 anos, 10, 12 anos, ela muda muito, né? Então seria interessante dar uma atualizada nesse estudo, né, para ver se o comportamento é de fato esse, ou se de fato o fato de estar trabalhando com a informação em 2010 e todas as outras de 2012 a 2018, se não compromete os resultados, né? Então acho que seria interessante aí você tentar. Eu acho que não saiu ainda os microdados de 2022, mas eu acho que até o final do ano, ano que vem, né, está saindo. Eu acho que seu trabalho vai dar um up. Obrigada, Orandi, pela pergunta. A gente teve sempre essa preocupação, né? Inclusive, quando a gente foi submeter o artigo, de as variáveis ficarem muito defasadas e aí as revistas rejeitarem o trabalho. Mas, com certeza, a gente tem sempre essa preocupação de estar, quando eu falo do método de diferenças em diferença espacial, de incluir isso para captar, de fato, o que está acontecendo. Isso acontece também com as variáveis, porque se elas estão muito defasadas, a gente não consegue comunicar bem o resultado. E eu posso estar dando uma informação que não é aquela que está acontecendo de fato. Então, a gente tem sim a pretensão de atualizar essas informações. Obrigada. Mais uma pergunta? Alguma dúvida? Bom, primeiro, parabéns mais uma vez, Fernando, pelo trabalho. A minha dúvida, aproveitando essa questão de atualização, uma possibilidade também, porque o metrô, algumas estações foram inauguradas em 2014, outras em 2018. Então, numa sequência desse trabalho, uma possibilidade seria também atualizar essa questão do efeito exposição, naquela implementação do método Event Study, ver aquelas estações que foram inauguradas há mais tempo, se o efeito é mais forte do que aquelas que inauguraram depois, e comparar isso também com esse efeito spillover. Sim, sim. Quando a gente faz o escalonamento, de alguma maneira, a gente faz isso, né? Você sugere, então, eu não entendi a segunda parte. Sim, sim. A gente tem visto muitos estudos na literatura recente sobre isso, né? De considerar o tempo de exposição e de que maneira esse efeito difere daqueles que têm o metrô a mais ou menos tempo. Sim. Obrigada. Então é isso, Fernanda. Muito obrigado.